Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto lhe disseste com verdade. Feche teus olhos, vamos orar, pedindo para que o Senhor nos conduza na exposição e no entendimento dessa palavra. Pai, nós dependemos da Tua graça, da iluminação do Teu Espírito Santo, que nos conduz ao entendimento da Sagrada Escritura. E a minha oração é que o Senhor nos alimente nessa noite com a Tua palavra. Ela que é um alimento espiritual e real, e é aquele que pode nos transformar. É aquele que pode nos moldar segundo a vontade do Senhor. Então a minha oração é que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Não permita que saiamos daqui sem ouvir a Sua voz, através desses textos que são preciosos e valiosos, que são os textos da Tua Santa Palavra. Eu oro e desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Existem alguns encontros que mudam o rumo das nossas vidas, né? Alguns encontros que transformam a forma que a gente vive e realmente dão um rumo novo para as nossas vidas. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando eu encontrei a minha esposa, né? E certamente aquele encontro mudou a nossa vida. Esse encontro mudou o rumo da nossa vida, né? A partir daquele momento ali, a gente começou a se conhecer e uma nova trajetória aí de vida, uma trajetória começou a se apresentar. E aquela mulher, naquele dia, ela também teve um encontro que mudou a sua vida. Aquela mulher, que ela é chamada aqui de mulher samaritana, né? A diferença é que naquele dia ela se encontra com Cristo. E muitos encontros podem mudar a nossa vida, pode dar um novo rumo para nós, mas é só o encontro com Cristo que pode salvar a nossa vida. É só o encontro com Cristo que pode nos salvar definitivamente, transformar de uma forma que nos faça agradar a Deus. Somente esse. E é sobre isso aqui que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos. O encontro com Cristo. O encontro que aquela mulher samaritana teve com Cristo. Esse texto aqui vai nos mostrar que
esse encontro, né, à luz da Escritura, da revelação plena da Escritura, e inclusive esse livro de João, vai nos mostrar que aquele encontro ali, que aquele encontro aconteceu em um lugar que foi previsto na agenda celestial de Cristo. Nada aconteceu por acaso. Jesus ele não foi pego de surpresa porque ele chegou cansado naquele lugar, naquele poço, e ali de repente apareceu uma mulher samaritana e que eles não podiam, samaritanos e judeus não podiam se encontrar, que o tempo fechava. Isso não foi por acaso. Olha o verso 1, vamos ver junto aqui. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer-lhe que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Agora verso 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Um longo trajeto seria realizado por Jesus aqui. Verso 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Para a gente entender essa afirmação que eu fiz, de que esse fato não foi isolado ou um acaso, mas Jesus estava cumprindo com a agenda estabelecida na eternidade, a gente precisa trazer à memória o motivo ou o propósito que o apóstolo João tem com o livro dele, com esse evangelho. E o propósito de João com o seu evangelho é apresentar Jesus como sendo Deus, como sendo Filho de Deus. Ele vai apontar para a glória do Filho de Deus. Esse é o propósito dele. Isso nos faz entender que Jesus seguia na terra um plano que foi estabelecido na eternidade, junto do Pai. Nada, nenhum acontecimento ali fugia ou pegava Cristo de surpresa. Esse plano incluía uma agenda celestial para que Jesus cumprisse. E certamente na agenda de Cristo aquele dia ali estava previsto. Ele passaria por aquele lugar. Nesse plano, passar por Samaria não era um acidente. É interessante porque João frisa isso no evangelho dele, no registro dele, por isso que a gente precisa olhar para isso aqui. Ele traz o detalhe no seu registro, por isso que cabe a gente olhar e entender por que ele coloca esse acontecimento aqui. Antes de prosseguir com a exposição do texto, eu acho importante a gente entender a origem desse povo samaritano. E a origem dessa contenda, dessa briga que existia entre judeus e samaritanos. Por que eles se odiavam tanto? A origem desses samaritanos, eles surgem assim. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel se divide. A nação de Israel se divide em 2 reinos. Das 12 tribos, 10, aquilo que foi conhecido como Reino do Norte, se dividem e passam a ser liderados agora por uma sucessão de reis. Foram aproximadamente 19 reis em 209 anos. 209 anos aproximadamente. E 19 reis que não temiam ao Senhor. Pelo contrário, faziam aquilo que era reprovado por Deus e, consequentemente, conduziam os seus súditos, conduziam a nação a ter um comportamento que Deus reprovava. Essa é o Reino do Norte, formado por aquela que tinha uma capital que seria chamada de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, a capital desse Israel. E o Reino do Sul ficaram as outras 2 tribos restantes, que eram homens ainda que preservavam o temor pela vontade de Deus, o temor pela palavra de Deus. Por conta dessa apostasia religiosa do Reino do Norte, dessas 10 tribos, desses que dariam origem aos samaritanos, Deus permite que os inimigos os alcance e os leve cativos. Então esse reino do norte ele foi levado cativo pelos assírios. Foram abalados por esses inimigos. E agora estrangeiros passaram a se casar, a se unir com os judeus, os israelenses que ficavam, que sobreviveram. E desse casamento misto surgem também religiões mistas. Agora não era apenas mais o Deus verdadeiro, o Deus de Jacó, não era mais o Deus de Israel que era adorado ali unicamente. Então um sincretismo religioso acontece, surge, e aqueles homens passam a
fazer, a se distanciar completamente dos caminhos que Deus havia estabelecido. Desse casamento misto, né, desse sincretismo religioso, surgem-se os samaritanos. Do outro lado, nós tínhamos aqueles que continuavam ainda, o reino do sul, do reino de Judá, que eles continuavam ainda preservando o temor pela palavra de Deus. E o embate entre eles era tão tenso, porque você tem uma ideia, os judeus consideravam os samaritanos, esse povo misto, eles diziam que esse povo era a lenha que Deus usaria para aquecer o inferno. Tamanha era a disputa entre eles. Só para você entender de onde vêm os samaritanos. Quem era aquela mulher que estava ali agora conversando com Jesus? Um judeu. Nos tempos de Cristo, no tempo em que aquele encontro ali aconteceu, essa barreira de inimizade, essa distância, esse muro de inimizade que havia entre os dois povos, era intransponível. Esse é o pano de fundo para aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. É possível também que João ele tivesse a intenção de fazer uma comparação entre aquele homem do capítulo 3, que nós vimos aí 2 semanas atrás, Nicodemos, com essa mulher do capítulo 4. É possível que João queira colocar logo na sequência esse contraste entre essas duas pessoas. Nicodemos era um homem culto, erudito, teologicamente preparado, um líder na sua religião, e agora é apresentado por João uma mulher marginalizada, desprezada, inculta, despreparada religiosamente, teologicamente. Essa é a mulher com quem Cristo conversa, uma mulher desprezada pela sua sociedade. Vamos ver o que esse encontro vai ocasionar, o que acontece aqui. Isso aqui é uma forma de nós enxergarmos, ou de João nos apresentar, que o amor de Deus está disponibilizado a todos esses, independentemente da sua posição na sociedade. Nicodemos, um homem de uma posição prestigiosa na sua sociedade, foi ao encontro de Jesus e aquele dia ele aprendeu, eu creio que ele foi amado por Cristo. E agora uma mulher que era completamente desprestigiada, desprezada pela sua sociedade, também ela é alvo do amor de Deus. Não importa quem você seja, não importa o cargo que você ocupe na sua sociedade, o amor de Cristo é capaz de quebrar qualquer barreira de preconceito e te alcançar ali onde você está. Esse é o amor do nosso Deus. E outra coisa, o segundo ponto que eu aprendo com esse texto é que o encontro de Cristo acontece com uma mulher marginalizada, uma mulher isolada da sua sociedade. Olha o verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. O texto diz que ele saiu da Judeia para voltar para a Galileia, era longo o trajeto. Jesus, cansado, a hora sexta, e essa hora sexta aqui na forma como o judeu contava as horas, era o meio-dia. Então imagine o sol de meio-dia, Jesus ali cansado se senta ao poço de Jacó, e não foi por acaso que Jesus se apareceu ali cansado. E não foi por acaso, não foi sem uma coincidência, ou sem motivo algum, que aquela mulher deixou para ir naquele poço retirar água àquela hora, sozinha. Olhando aqui, o momento em que essa mulher vai lá, equipada para buscar água, e o fato dela estar ali, no poço de Jacó, para coletar essa água, sozinha, nos leva ao entendimento de algumas características dela, que a gente pode aprender. O texto diz, por volta da hora sexta, ao meio-dia, ela foi lá recolher água. Geralmente, as mulheres, elas iam, primeiro, em grupo, buscar água. E segundo, geralmente era nas primeiras horas do dia, ou nas últimas horas do dia, para evitar o calor do sol. Aquela mulher indo, sozinha, por volta do meio-dia, aquele sol que deveria ser intenso, nos mostra que, com certeza, ela não queria arriscar se encontrar com as outras mulheres daquela sociedade. E isso vai ficar claro pela história que essa mulher tinha. Ela quis evitar se encontrar com as outras mulheres que iam pegar essas águas para realizar suas necessidades, seus afazeres logo pela manhã.
Outra coisa que nos aponta para isso, o texto também diz assim: veio uma mulher samaritana tirar água. Ela vinha equipada para tirar água, considerando, irmão, que ela morava em uma aldeia, Sicar, e que havia água. O fato dela sair dessa aldeia para buscar água no poço de Jacó, que certamente tinha alguma distância considerável, também nos leva a entender que alguma coisa ela queria evitar. E ela queria evitar ser humilhada. Por conta do estilo de vida que ela tinha, né, Jesus vai dizer mais à frente aqui, os diversos casamentos que ela passou, certamente ela era um alvo de humilhação, um ostracismo gerado pelas outras mulheres daquela sociedade. Jesus se encontra com uma mulher humilhada. Jesus se encontra com uma mulher que estava vivendo à margem da sua sociedade, rejeitado por ela. E nós vamos ver o que Jesus vai ocasionar na vida daquela mulher, o que Jesus vai causar na vida daquela mulher. O que é importante nós enxergarmos aqui é que uma marginalizada, uma mulher isolada da sua sociedade por conta de seus pecados, seria alvo do amor de Jesus. Seria alvo do amor de Deus disponível em Jesus. Isso é uma coisa que é interessante a gente pensar. Você não é alvo do amor de Deus por você ser quem é. Você é alvo do amor de Deus porque Deus é quem é. Deus é amor. Eu não vou estender mais muito sobre isso, porque nós tratamos disso a semana passada o culto inteiro. Você não é alvo do amor de Deus porque você merece isso. Você é alvo do amor de Deus porque Deus é amor. E não há nada que você faça que muda quem Ele é. Por isso que não há nada que você faça que pode fazer com que Deus te ame mais do que Ele te ama. E não há nada que você faça que pode fazer com que Deus te ame menos do que Ele te ama. Porque nada muda quem Deus é. Esse Deus imutável estava diante de uma mulher que, pela sua sociedade, não era digna de receber amor de ninguém. Muito menos de Deus. O encontro de Cristo com aquela mulher, outra coisa que eu aprendo é que é um encontro que começa com um pedido. Um pedido de Jesus. E esse pedido de Jesus quebra um paradigma que existia entre judeus e samaritanos. Olha comigo o verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, olha o espanto: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Esse é o motivo do espanto. Como pode você, sendo judeu, pedir um favor para mim? Que primeiro, sou mulher e segundo, samaritana ainda por cima. O pedido de Jesus, esse encontro começa com um pedido que quebra o paradigma entre aqueles dois povos. O pedido de Jesus é: dá-me de beber. Para um homem judeu, dirigir a palavra para uma mulher em público, e ainda mais, pedir para ela um favor, pedir água, ainda mais para ela que era samaritana, significava a quebra de um costume social extremamente rígido. O que Jesus estava fazendo ali era quebrar um paradigma que foi estabelecido por aqueles homens, em que não deveria haver contato, não deveria haver comunhão entre esses dois povos. Certamente o que aquela mulher esperava era uma ofensa, porque ela estava se aproximando de um judeu. Certamente o que ela esperava é que aquele homem iria ofendê-la, iria atacá-la de alguma forma, como a sua própria sociedade já fazia. Mas ela se encontra com o nosso Deus, ela se encontra com Cristo do Evangelho, que lhe apresenta o que é o amor de Deus. Possivelmente ela esperava essa ofensa. Jesus vai demonstrar na prática aqui, irmãos, o que mais alguns capítulos à frente ele ensina para seus discípulos. Jesus, por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a verdade que nos aponta para Deus. Em capítulos para frente aqui, Jesus vai dar uma instrução para seus discípulos em que agora ele apresenta na prática. Nós vamos ver que os discípulos, quando se voltam, quando eles chegam e eles veem Cristo conversando com aquela mulher, ninguém ousa perguntar nada. Mas certamente na mente deles, uma cosmovisão judaica, formada por uma sociedade judaica em que rejeitava os samaritanos, muita coisa passou na cabeça daqueles homens.
Eles viram na prática o ensinamento de Jesus. E o ensinamento era, não precisa abrir, mas logo à frente, no capítulo 13 desse mesmo evangelho, nos versos 34 e 35, Jesus vai dizer assim: novo mandamento vos dou. Jesus dizendo para eles: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que há de novo aqui? Ame o seu próximo. Isso Jesus já havia falado para eles. No Sermão do Monte, Jesus vai expressar isso. Mas naquele encontro com a samaritana, Jesus ele expressa isso de forma prática e depois, alguns capítulos da frente, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Onde é que está a novidade? A sequência do texto nos apresenta a novidade. Assim como eu vos amei. A referência muda. O mandamento que havia é aqui: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como você. Como se fosse você. A referência que Cristo faz para mudar e para dizer que é um novo mandamento é ele se colocar como referência. Olha, na verdade você vai amar sim, mas você vai amar a pessoa que se aproxima de você. Você vai amar o seu próximo como eu te amei. Essas pessoas devem ser alvo do seu amor, como você foi alvo do meu amor. E muitas vezes vocês vão se encontrar com pessoas que não merecem ser amadas por vocês. E seu amor vai ser incondicional por elas, como o meu foi por vocês. Irmãos, olhar para Cristo é enxergar amor incondicional. Se você for capaz de amar incondicionalmente, você é capaz de imitar a Cristo. Essa é a ideia. Nós estamos tratando aqui sobre discipulado com Cristo e nada mais é do que a semelhança com Cristo. Para isso nós fomos estabelecidos por Deus, para sermos semelhantes a Ele. Se você for capaz de amar alguém de forma incondicional, presta atenção, uma dica para quem quer ser semelhante a Cristo. Se você for capaz de amar alguém sem que essa pessoa mereça, você já percorreu um bom caminho. Jesus está demonstrando isso para aquela mulher. Esse ensinamento que foi dito por ele, para seus discípulos, agora ali está sendo visto nele, no comportamento que ele tem com aquela samaritana. É isso que nós estamos tratando aqui. Possibilidade de ser semelhante a Cristo. E um dos exemplos aqui apontado é a forma de amar. Amar a pessoa que não merece ser amada é um bom começo, é uma boa forma de praticar a semelhança com Cristo, porque você também não merecia que Ele te amasse e ainda assim Ele te amou. Não merecíamos esse amor incondicional, por isso é incondicional. Não havia nada em nós que o atraísse para nos amar, e ainda assim Ele nos ama. Em Efésios, também não precisa abrir, no capítulo 5, verso 2, Paulo vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja, lá Jesus vai dizer o seguinte, olha, o verso 35 ainda quando ele dá aquele novo mandamento: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Então, o discípulo de Cristo, ele é reconhecido, ele é visto, ele é discernido. Olha, esse aqui é um discípulo de Cristo, quando ele é capaz de amar aquele que não merece, como Cristo ama. E agora Paulo, algum tempo para frente, ele vai dizer, olha, sede imitadores de Deus. Ser discípulo de Cristo é imitá-lo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha só como Paulo descreve a imitação do discípulo com o mestre. No verso 2 do capítulo 5 de Efésios, ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós. Amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Isso é que é ser discípulo. Irmão, ser discípulo de Cristo não é estar presente em todos os cultos na igreja. Ser discípulo de Cristo não é ser dizimista fiel. Ser discípulo de Cristo não é contribuir para o crescimento da obra simplesmente como oferta financeira, por exemplo. Ser um discípulo de Cristo é ser capaz de enxergar nele aquilo que deve ser imitado. E esse é um desafio para todos aqueles que o seguem.
Paulo vai dizer: andai em amor. A expressão andar em amor remete para a ideia de continuidade. Sabe, você não ama agora e depois odeia. Você não ama agora e depois se esquece. O andar em amor é que o nosso comportamento seja marcado pelo gesto de amar, de forma contínua. Aquela mulher samaritana não encontrou Jesus em um dia em que ele estava disposto a amar. Aquela mulher samaritana encontrou Jesus, que é amor, e que disponibilizou esse amor para ela mesmo sem que ela merecesse. Quando Paulo diz andar em amor, é o comportamento continuamente disponível ou disposto a amar. E ele ainda vai dizer o seguinte: a referência é Cristo que nos amou e se entregou por nós. Quando ele fala se entregar, ele faz uma referência à cruz. Paulo está dizendo o seguinte: olha, ser um discípulo de Cristo é imitá-lo no amor sacrificial. Sabe aquela expressão assim? Ele não merece o meu amor. Quantas coisas eu já fiz por esse indivíduo? Quantas coisas essa pessoa continuamente pisa no meu calo? Essa pessoa continuamente mexe com a minha paciência? Se você já passou por isso e ainda foi capaz de amar, você está num bom passo. Você está numa boa caminhada em saber o que é ser um discípulo de Cristo. E perceba, Cristo nos ama tanto que Ele vai nos dar incontáveis privilégios e oportunidades para termos pessoas em nossas vidas que não merecerão o nosso amor e ainda assim deverão ser amadas. Porque o papel dele, o propósito dele é te fazer igual a ele, semelhante. É isso que Jesus oferece para aquela mulher samaritana. Um amor incondicional. Um amor que não mede os critérios para ser disponibilizado. Um amor que não faz um checklist. Deixa eu ver se essa mulher merece a minha atenção. Ela está chegando, ela é pecadora, ela está no seu 6º relacionamento, teve 5 maridos. Não, essa aqui... Eu creio que aquela mulher foi alvo desse amor incondicional. Uma perguntinha para nós aqui, não responda. Qual tem sido o seu sacrifício de amor? Ou quem tem sido o alvo do seu amor, mesmo que essa pessoa não mereça? A resposta para essa pergunta vai revelar em que lugar nós estamos na caminhada de sermos semelhantes ao Filho de Deus. Quarta coisa que eu aprendo com esse encontro, é o encontro da samaritana com Cristo, é o encontro com o presente de Deus dado aos homens. É o encontro com aquele que iria possibilitar para os homens a satisfação plena em Deus. Veja só o verso 10 comigo. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida, água viva. Veja a colocação que Cristo faz acerca de si mesmo, quando ele aponta para si mesmo, dizendo para aquela mulher: olha, se você conhecesse o dom de Deus. A palavra dom de Deus aqui, ela pode ser traduzida por presente de Deus, dádiva. O amor como de Deus é aquele que você presenteia com um bom presente um indivíduo que não merece ser presenteado. Trazer esse exemplo para nós seria difícil porque o nosso coração corrompido não faz com que nós demos presente para pessoas que não merecem, né? Então, infelizmente, eu não iria usar uma boa ilustração. Mas, dom de Deus, a expressão usada aqui por Jesus, para que se ela conhecesse o dom de Deus, a palavra presente é a mesma ideia que Paulo traz em Efésios 2:8, quando ele diz assim: olha, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. O que Jesus está enfatizando ali é a ideia de que a salvação não é merecida, mas é dada, é um presente. Entende a questão do imerecimento daquela mulher? Assim como o meu e teu. Ela chega ali, Jesus pede, ela questiona: cara, como é que você vai pedir para mim um favor, sendo você judeu, sendo eu samaritana? Como podemos ter esse relacionamento? Quando ela apresenta esse questionamento, Jesus responde para ela com uma colocação
que vá direto no coração daquela mulher. Se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse que na verdade, mesmo sem você merecer, Deus pode te salvar. E se você soubesse que quem possibilita isso sou eu. Por isso que ele coloca da seguinte forma: se conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que te pede? Você é que pediria e eu te daria água viva. A ideia de uma salvação imerecida que é apresentada por Cristo aqui. A segunda expressão é: quem é o que te pede? Jesus é o único que possibilita que os homens recebam esse presente. Jesus é o único que nos dá essa possibilidade, que recebamos um presente de Deus da salvação, da santificação, do ser considerado justo por Ele. Confiar em Jesus é a maior necessidade dos homens e, na verdade, é a única saída que nós temos. Quando Jesus se apresenta como presente de Deus, ou como aquele que possibilita esse presente de Deus gracioso, Ele se apresenta como aquele em que nós devemos confiar. E, na verdade, essa é a única saída que temos nas nossas vidas. Confiar em Cristo é o único e supremo recurso que nos resta. Graças a Deus por isso. Falando de confiar, não precisa abrir, mas olha como é interessante trazer essa ideia. Em Mateus 18, nos versos 2 e 3, a Bíblia diz assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus traz uma criança para ilustrar o que ele queria ensinar. E disse: em verdade, verdade te digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Jesus usa a ideia de entrar no reino dos céus, a possibilidade de entrar no reino dos céus, no reino de Deus, com a semelhança de uma criança. E trazendo para essa ideia daqui desse contato com a mulher samaritana, sabe o que eu vejo em uma criança? Quando o assunto é possibilidade de entrar no reino de Deus? Uma criança ela é capaz de confiar. A criança é capaz de confiar no seu pai. Eu dei esse exemplo pela manhã aqui na escola bíblica. Eu lembro quando o Davi era muito pequeno, e eu levei ele num parque, e tem aqueles negócios de escalar lá, sabe? Aqueles trapézios lá em que a criança escala. E eu lembro que eu coloquei ele ali diante daquele brinquedo, e ele: não, é alto, eu não vou subir. Não quero. Eu chego perto dele, seguro no ombro dele e digo assim: pode ir que eu estou aqui. Eu te seguro. Se você cair, eu te seguro. É assim ou não é com a criança? O pai chega perto, vai. Não é, Zé? Pedrinho, sobe. E eu me lembro que o Davi, ele olhou para mim então e subiu. Foi. Confiança. O que o pai da eternidade espera, ou o que o pai da eternidade, a única coisa em que ele enxerga naqueles que ele salva, é confiança. E esse exemplo também é interessante para você entender. Imagina você em um prédio em chamas, né? Atrás de você, o seu apartamento não tem mais saída. Não sobra nada, está queimando tudo. A única saída é ter uma equipe de bombeiros lá embaixo, com uma cama elástica pedindo pule. É a única saída que você tem. Se fica queima, morre, já era. O que te resta é confiar que eles serão capazes de te segurar. O convite para confiar como criança é isso aqui. Para que você seja resgatado pelo Senhor, para que você seja perdoado por Ele, para que você seja considerado inocente, é necessário confiar nos méritos de Cristo. É necessário se jogar entendendo que, na verdade, aquele que é o soberano da existência está lá para te segurar. Confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente, você não tem condições de fazer mais nada para merecer esse favor de Deus. Isso é confiar em Cristo. Por isso que Cristo se apresenta como o único capaz de presentear os homens com o resgate de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, aquele encontro estava proporcionando para aquela mulher conhecer aquele que é o único, aquele em quem nós devemos depositar nossa confiança para recebermos esse presente de Deus, o presente da salvação, o presente da vida eterna.
E ele continua dizendo assim, ó, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Antigo Testamento, essa expressão água viva, o Antigo Testamento é o pano de fundo para essa expressão de Jesus. Era muito comum nos escritos dos Antigos Testamentos aparecerem a expressão água viva, Deus como manancial de águas vivas. Por exemplo, no livro de Jeremias, Deus censura os judeus desobedientes pelo fato de rejeitarem a Ele, rejeitarem a Deus, como o manancial de águas vivas. Os profetas do Antigo Testamento, eles olharam para o futuro, profetizaram, eles viram que de Jerusalém correriam rios de águas vivas, fluiriam rios de águas vivas. Então esse contexto, essa expressão águas vivas, ela está bem presente lá no Antigo Testamento, e é nesse pano de fundo que Jesus usa para conversar com a mulher samaritana. Essas águas vivas aqui, era sempre usada para apontar para a purificação. A água tinha sinônimo, era um sinônimo de purificação para os judeus muito forte. Era muito considerado por eles por isso. Por isso que essa metáfora aqui apontava para o conhecimento de Deus e de sua graça que provê a purificação dos homens. De falar de água viva no Antigo Testamento era falar que haveria um dia em que Deus providenciaria a purificação do seu povo. E assim, a possibilidade de ser aceito, desse povo ser aceito diante de Deus. Um povo contaminado pelo pecado e que seria purificado por essas águas vivas. Jesus estava apresentando isso como possibilidade para aquela mulher, como algo certo que vinha de Deus. Ele é quem possibilita isso. Esse encontro ainda me mostra a mulher samaritana com Cristo. Antes disso ainda, olha, dizer que Jesus é presente de Deus é dizer que Ele é autor dessa salvação graciosa que Deus nos dá. Por isso Ele é presente. Por isso Ele indica aqui, olha, se você conhecesse o dom de Deus. E em segundo, dizer que Jesus possibilita aos homens a verdadeira satisfação em Deus. Né? Por isso que Ele vai dizer, olha, se você me pediria e eu lhe daria água viva. Nós vamos ver que mais abaixo, uma palavra se repete 3 vezes. A palavra sede. Se beber não terá mais sede, a gente vai chegar lá. Dizer que Jesus possibilita essa verdadeira satisfação dos homens em Deus, é dizer que a provisão que Cristo dá é infinitamente superior. Porque não tem resultados apenas que são momentâneos. A provisão de Cristo não traz apenas frutos passageiros, são frutos para sempre. Essa água viva é eterna. O resultado que ela promove é eterna. Veja o verso 13 comigo. Ó. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar por quanto tempo? Para a vida eterna. O resultado daquilo que é dado por Cristo não é passageiro. O resultado do seu esforço, sim, é passageiro. O resultado das suas obras, sim, é passageiro. O resultado da provisão de Cristo é eterna. É assim que termina o verso 14. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. De que sede Jesus está falando? Obviamente aquela mulher não entendeu. Assim como Nicodemos, no capítulo 3, também não entendeu a colocação de Jesus. Assim como Nicodemos, essa mulher aqui, ela não se deu conta de que Jesus falava de necessidades espirituais. Quando Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo, algo tem que acontecer em ti. Jesus diz para aquela mulher, olha, você nunca mais vai ter sede. Ele fala de necessidades espirituais em que ela precisava desesperadamente. Assim como Nicodemos. Em vez disso, ela queria se ver livre da necessidade de ter que ir lá buscar água. Por isso que ela finaliza o verso 15 dizendo: para que eu não precise mais vir aqui. Para que eu não precise mais passar pela humilhação de ter que vir aqui, encontrar aquelas mulheres que me ofendem, que me humilham, para que eu não tenha mais que sair de casa, porque eu não vou mais ter sede. Esse foi o entendimento daquela mulher.
A sede a qual Jesus se referia é a mesma sede que é apresentada no Salmo 63. Eu vou ler o verso 1, você não precisa abrir. Salmo 63, verso 1, o salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Todo homem distante de Deus é uma terra seca. Todo homem distante de Deus é uma terra sem fruto. É uma terra infrutífera. Exausta, sem água. Onde não há expectativa de vida. Perceba que é algo interessante esse paralelo que acontece aqui. Para Nicodemos, Jesus diz: é necessário nascer de novo. A sua verdadeira necessidade é espiritual e não material. Você deve nascer de novo. Para essa mulher ele diz: olha, você deve saciar a sua sede na água que eu lhe dou. E essa sede ela não é fisiológica, essa sede é espiritual. Percebe a sequência dos eventos? Somente aquele que é nascido de Deus pode ter a sua sede saciada em Deus. Porque somente aquele que é nascido de Deus pode usufruir de Deus para a eternidade. Esses textos não foram colocados aqui de forma aleatória, irmãos. Existe um plano eterno de Deus que fez com que Jesus cumprisse essa agenda e nos trouxesse essas revelações. Esse discernimento é necessário quando nós encontramos a Escritura. Somente aquele que é nascido de Deus pode ter a sua sede da presença de Deus saciada. Somente aquele que é encontrado por Cristo, somente aquele que nasce de novo, experimentará dessa saciedade para toda a eternidade. Toda alma sedenta é uma alma idólatra. Todo homem distante de Deus é uma terra seca, árida, e toda alma sedenta é idólatra. Vamos conceituar que a ausência de Deus faz com que os ídolos assumam um lugar no nosso coração. Tirar Deus, a ausência de Deus faz com que qualquer outra coisa assuma um lugar que não deveria ser ocupado por outro, se não fosse o Senhor. Às vezes nós atribuímos a ideia de ídolo apenas para o contexto religioso. Mas ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que Deus deveria ocupar no seu coração. Por isso que toda alma sedenta é idólatra. Ídolo é tudo aquilo que é a sua fonte de contentamento e não é o Senhor. Ídolo é tudo aquilo que é a sua fonte de segurança, de satisfação e não é Deus. Onde está a sua segurança? Se não for o Senhor, um ídolo pode ser reconhecido aí. Onde está a sua fonte de alegria, de satisfação? Se não for o Senhor, um ídolo pode ser reconhecido aí. É necessário nascer de novo. É necessário ser saciado nas águas do Senhor. É necessário ser saciado por Ele, como Deus, como dono das nossas vidas. Ele deve ser fonte de satisfação, de segurança, de contentamento, de todo aquele que é nascido de novo. No verso 14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Através de Jesus é a única forma que temos de conseguir comunhão definitiva com Deus. Essa sede aqui, irmão, é o anelo pela presença de Deus. Essa sede que o salmista diz aqui é a comunhão com Deus. E só em Jesus, ele diz: sou capaz de saciar essa sede. Somente através de mim, você será capaz de ter comunhão com Deus de novo. É isso que ele diz para os homens. Ter a sede saciada em Cristo é, através de Cristo eu tenho comunhão com Deus. Só Ele possibilita isso. Não é o seu esforço, é o esforço que Ele desempenhou. Por isso que Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que não apenas nos mostra, mas nos conduz a Deus. Estando nele, estamos no Senhor, estamos em Deus. Ele é a verdade que nos revela quem é Deus. Jesus diz para ela: nunca mais terá sede, nunca mais vai se apartar do Senhor. Uma alma sedenta é uma alma não nascida de novo e que não tem o Senhor como dono da sua vida. Essa é uma alma sedenta.
O que Jesus diz é o seguinte: aquele que beber da água que eu lhe dou, jamais se apartará do Senhor, jamais terá sede de novo. Essa é a saciedade que Jesus apresenta para aquela mulher. E isso fica claro em Romanos 8, não precisa abrir, quando Paulo diz assim, Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo você é alvo desse amor para toda a eternidade. Sexta coisa que eu aprendo aqui: esse encontro com Cristo revela que Cristo é infinitamente superior a qualquer outro. Qualquer outro alvo de satisfação que não seja o Senhor é um ídolo. E ele mostra, esse texto nos mostra, que o Cristo é superior a qualquer outro. Veja o verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Verso 12 agora é a ênfase. És tu, porventura, maior do que Jacó? Olha a pergunta daquela mulher. Por acaso você é maior que Jacó? Nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Por acaso o senhor é maior que Jacó, que nos providenciou esse poço? Ela estava olhando para a providência que um outro homem havia trazido. E o encontro com Cristo mostra que ele é superior a qualquer outro. A providência de Cristo é superior a qualquer outra. A resposta que foi dada por Jesus aqui, como nós já vimos, foi que os resultados, os frutos da sua obra, são eternos. A saciedade que a água que Cristo dá, providencia, é incomparável. Aquela mulher estava trazendo a saciedade de uma água que Jacó, um de seus antepassados, havia providenciado para ela. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, o que eu dou, o que você encontra em mim é incomparável, você não encontra em lugar nenhum. Nenhum outro homem pode te satisfazer como eu te satisfaço. Está vendo, irmão? Porque é um risco você ter qualquer coisa, qualquer alguém que não Cristo como uma fonte de satisfação na sua vida. Nada é capaz de te satisfazer como Ele é. O teu coração é uma fonte sem fim de descontentamento. Somente Cristo como alvo da sua satisfação faz com que você tenha essa saciação essa sensação de satisfação, de plenitude, de contentamento. Por que você vê tantos casamentos terminando? Vamos aplicar aqui já, né? Por que você vê tantas famílias destruídas? Por que você vê tantas carreiras sendo abandonadas? Porque nada sacia o homem. Não importa, irmão, a conquista que você tiver na sua carreira, na sua trajetória, se Cristo não for o teu Senhor, nada vai te satisfazer. Amanhã você vai buscar algo mais, e depois de amanhã você busca algo mais. Só Cristo pode satisfazer o teu coração vazio. Você não precisa abrir, eu quero citar rapidamente. Tem um salmo que nos mostra isso claramente. A supremacia do Senhor comparado com a fraqueza humana. O Salmo 146, ele nos mostra isso. Que a fraqueza do homem comparado com a supremacia de Cristo. A supremacia de Deus. E a supremacia de Deus é o motivo para o louvor. No verso 1 do Salmo 146, a Bíblia diz: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. A supremacia de Cristo, a supremacia de Deus, ele é tão incomparável a qualquer outra provisão ou satisfação que nós encontramos nos homens, porque só Deus pode suscitar de nós o louvor em todo o tempo da nossa vida. A satisfação que você encontra em alguém é momentânea. A satisfação que você encontra em outro algo é momentânea. A satisfação que Cristo dá é plena e perpétua. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Em contrapartida, esse Salmo 146 também nos apresenta a fraqueza dos homens. A fraqueza dos homens é demonstrada pela sua pequenez. Ele vai dizer assim, olha, no verso 3: Não confiem em príncipes.
nem nos filhos dos homens. Não deposite sua confiança neles, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eles são mortais como você. Não deposite a sua confiança, não deposite a sua fé sobre homem nenhum, porque no dia em que esses homens caírem, você cai junto com eles. Deposite a sua fé e sua confiança no Senhor, porque só assim ela será inabalável. Toda igreja seguidora de homens cai quando esses homens caem. Somente aqueles que seguem o Senhor e depositam sua confiança nele permanecem, porque o Senhor é inabalável. Esse salmo também vai nos mostrar que o louvor a Deus, ele está presente, o Senhor, ele é supremo, porque ele faz, ele fez, ele faz. O verso 5 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Era isso que Jesus queria mostrar para aquela mulher. Mulher, não é Jacó, mas é o Deus de Jacó que é o verdadeiro auxílio que você precisa, cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado esse, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. O louvor a Deus está presente porque Deus faz. Verso 6 diz: Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Louvamos a Deus porque Ele fez. Ele fez, Ele concluiu obras e Ele ainda faz. Por isso louvamos, porque o texto também diz: Ele fez os céus, a terra, o que nele há, e Ele mantém para sempre a sua fidelidade. A obra de Cristo é infinitamente superior, porque Ele, além de te alcançar, Ele te mantém diante dEle. Irmão, isso deveria ser ser um motivo de satisfação no teu coração. O fato de saber que se você chegar lá, não é porque você foi capaz de fazer o que outros não fizeram, é porque Ele te garantiu. Ele faz com que você chegue. Quero correr aqui para caminhar para o fim. O que esse encontro também aqui nos mostra é que o encontro com Cristo é revelador a nosso respeito. Quando Cristo te encontra, Ele mostra quem você é. Quando Cristo te encontra, Ele revela o teu coração para você. O verso 16 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Você acha que Jesus não sabia a história daquela mulher? Vamos ver por que Ele faz isso. No verso 17: Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Percebe? Já que aquela mulher não compreendeu a natureza da água viva que era oferecida por Jesus, Ele imediatamente aqui muda o diálogo e foca fortemente sobre a real necessidade espiritual daquela mulher, que era de conversão e purificação de pecados. Ele faz com que ela tenha contato com a noção de seu pecado e a desesperadora condição em que ela se encontrava. Olha, já que você não entendeu o simbolismo, o significado da água viva, traz teu marido. Mas eu não tenho. Lógico que você não tem, porque você já teve 5 e o que você está não é teu. Jesus revela para aquela mulher quem ela realmente era. Quando você se encontra com Ele, ou quando Ele te encontra, Ele mostra quem você é, irmão. E uma boa forma de nós entendermos isso, não precisa abrir também, mas Jeremias 17:9, o texto que nós temos tratado na escola bíblica dominical, diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você realmente acha que você se conhece? Técnicas comportamentais podem mudar o comportamento exterior que as pessoas têm acesso. Mas o meu e o teu coração é tão corrompido que só um poder como o do nosso Deus é capaz de mudar quem nós realmente somos. Nós somos completamente dependentes dele. Por isso o texto diz: Quão enganoso é o coração dos homens, desesperadamente corrupto. Enganoso é um sinônimo para enganador, aquele que induz ao erro. Corrupto é corrompido, aquele que foi adulterado do seu estado original. Esse é o nosso coração. E o verso 9 termina dizendo:
perguntando: quem conhecerá o coração dos homens? Quem o conhecerá? Deus responde no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. No verso 12 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim estão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Somente o Senhor, te pondo em contato com quem você realmente é, faz com que você clame. E o seu clamor faz com que o Senhor te ouça. Deus promove a sua mudança, fazendo com que você reconheça quem você realmente é. Ele disse para aquela mulher: eu sei quem você é. E ele apresenta o pecado daquela mulher, para que ela tenha realmente noção do quão desesperadora era a sua condição e o quanto ela precisava daquele que dá água viva, daquele que possibilita uma transformação real. Eu quero concluir contigo dizendo que a agenda celestial do Senhor envolve os marginalizados, envolve os isolados da sociedade, pois o Senhor é a única saída para eles. O Senhor é a única saída para nós. O Senhor é a única saída para você. Jesus quebra o paradigma, mostrando que o seu poder transformador está disponível e eficaz para mudar a vida de quem quer que seja. Ninguém é imutável nas mãos de Deus. Ter um encontro com Jesus é receber um presente de Deus que seríamos incapazes de merecer, que é esse rio de águas vivas que nos purificam e para a nossa salvação e para a nossa aceitação diante do Senhor. Ter um encontro com Cristo é poder ser satisfeito por completo com o que Ele nos oferece. Ninguém é como Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode nos oferecer aquilo que somente o Filho de Deus pode nos dar. Só Jesus nos revela quem nós realmente somos. Ele nos põe em contato com quem nós realmente somos para que clamemos por misericórdia e perdão e alcancemos misericórdia e perdão. E a aplicação que nós podemos fazer aqui, irmão, é que quando nós temos um real encontro com Cristo, tudo muda em quem nós somos. As coisas não ficam mais da mesma maneira. Tudo muda em quem você é quando você se encontra com Ele. Quando Ele te encontra. Porque não há vida que Ele não mude. Não há pecado grande o bastante que Ele não tem poder para perdoar. Esse é o Deus que nós temos pregado. Esse é o Deus que nós temos buscado. Um Deus que muda vidas. Um Deus que muda vidas que não merecem. Um Deus que disponibiliza do seu amor para homens, mulheres, ricos, pobres, grandes, pequenos, idosos, crianças. Um Deus que possibilita seu amor incondicional.